Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. Paloma, você tá de cabeça para baixo, você tá de lado. Assim, Tô de lado. assim. E agora? Deixa eu ver o que é que eu faço. Quer Os dizer, não sei se é só imprevistos. no meu. Não sei se é só no meu, né? Pode ser. Sejam todos E é bem-vindos e bem-vindas. Ah, Bela tá engraçado que assistindo o nome você, dela? você que tá Ah, de lado. ah, é? Pra mim é você que tá de lado. Enfim, acho que não. Boa noite, a professora Ótimo, boa Rosane, noite. nossa diretora, tá aí. Rosane, tá todo mundo em pé ou tem alguém de lado aí na sua tela? Está de lado. Mari, quem tá de lado? Eu ou a professora Paloma? Boa noite. Você tá de lado, Paloma. Ai, Seu celular, Senhor. seu celular tá em pé? Não, tá deitado, mas agora eu vou ter que. E agora você tá em pé. Agora eu vou ter que improvisar uma coisa Tá, aqui. ó. Mas tá bem. Tá vendo? Ó, Tá tudo ótimo. de última hora é uma coisa. Só um Boa noite. minutinho. Tá certo. Eu vou só. Ai, meu Deus, deixa eu ver se arrumo aqui. Assim vai ficar. Não dá pra me ver. Eu vou ter que segurar. E assim, pronto, agora eu vou ter que Não, segurar. tá ótimo, tá ótimo. É porque da forma como tava, você tava deitada assim, de lado. Entendi. Boa É que eu noite. de pé aqui, não, Sim. não. Boa noite a todos e todas que estão entrando. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Mas agora tá ótimo. Ah, então tá bom. Só vai tremer um Tá pouquinho. bom. Não, que é isso. E daqui a pouquinho a gente começa. Deixa o pessoal tá entrando. Professor Ademilton, boa noite. Professora Priscila também presente. Seja bem-vinda, Pri. Saudades de você. Daqui a pouquinho a gente começa a fazer o nosso bate-papo, Uhum. discutir essas questões aí. Você tá no celular? Isabela Prata. Eu tô no celular, tô. E você? Também? Também, também. É, pois é. E como é que tá passando os dias aí na pandemia? É, né? Lutando aqui no isolamento para manter minimamente a sanidade mental. É, Mas é isso. Nós aqui estamos isoladas desde o dia 13 de março. uau, março. Uau, É, porque a Isabela muito. é da área médica, né? Então, assim que surgiu, aí a gente já tomou as providências, já se trancou em casa e Professora ficou. Adriana, seja bem-vinda. Que prazer tê-la aqui conosco. É o pessoal que está entrando do departamento, Paloma. Professora Chantelle, Boa nossa noite. ex-aluna, boa noite a todo mundo. O pessoal está entrando. Vamos esperar uns 5 minutinhos e aí a gente inicia. E aí Tá bom. vocês estão isoladas desde o dia 13 de março. 13 de março. Poxa, é Muito muito tempo, tempo. né? Mas aí ia ter que Mas fazer isso, não tem jeito, né? faz parte desse processo. No dia, Melhorou? no dia 13 de março, Isabela já se despediu da mãe dela e, enfim, tá tendo contato assim de longe, né? Mas Uhum. a questão do abraço e tudo mais tá desde É, março. mas vamos vencer. Vamos, eu Mariana, tenho fé. seja bem-vinda. O Hugo melhorou, Pri. Os meninos estão dizendo que meu rosto estava meio cortando o olho, mas aí agora parece que tá ok. Ai, que bom. Ah, a Pri tá falando que tá ótimo agora. Pri é
da comunicação, então, ela está dizendo, É, ela ela vai está dizer que eu tô dizendo, tremendo, mas é porque deu errado aqui o tripé. não, você está ótima, mulher. Vou ter que Ah, ficar que segurando. ótimo, Mariana. Que ótimo. É, também aqui nesse isolamento da cidade da Bahia. Você tá sozinho em casa, isolado? Como é que Tô, tá aí? tô, tô isolado já tem também mais ou menos o mesmo tempo, só que sozinho, né? É mais difícil, né? Que é mais Professora difícil. Lília. A professora Livânia, nossa pró-reitora de assistência estudantil, entrou. Seja bem-vinda. Professor Igor Trabuco também, que está aqui com a gente na live. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ô, É... ô Ricardo, Oi. deixa eu só. Eu Hum. posso desconectar rapidinho para eu tentar fixar aqui? Pronto, Pronto. desconecte, que é o tempo que você tenta conectar, e aí assim que você retornar, a gente começa o A gente bate-papo. começa. Pronto, tá bom. Pronto? Tá certo. Tá indo aqui. Tchau. Tá. Então, pessoal, a professora Paloma vai só fixar o celular dela para não ficar tremendo, para ela poder falar tranquila e a imagem não ficar tremendo. E a gente começa o nosso bate-papo como a gente tinha programado, tá? Quero dizer que é um prazer muito grande ter todos e todas vocês aqui, né? Essa live é uma iniciativa da UNEB, do Campus 14, Conceição do Coité. Eu sou professor Ricardo Batista, do Colegiado de História. Né? Tenho um trabalho há algum tempo já com a história da saúde, das doenças, e aí, enfim, a partir do diálogo com a direção, a gente foi convidado para promover esse bate-papo, né? E convidamos a professora Paloma Porto, né, que também é uma pessoa que ela estuda História das Ciências também há bastante tempo. Então é só o tempo dela fixar a câmera dela e a gente começa o nosso bate-papo. Tem a Paloma é professora de História, ela trabalha com História das Ciências. Ela estudou a febre amarela, as controvérsias científicas no combate à febre amarela na Paraíba. O professor Kleber Simões, presente, seja bem-vindo, professor. Jean, nosso aluno de História. Tem Vanki, que é a aluna da professora Ana Clara Brito, lá de Petrolina, também aqui, seja bem-vinda, tá? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Só um minuto. Seja bem-vinda, Kari Carneiro, também. Espero que Nora Leide, que está entrando, espero que vocês gostem. Arthur, nosso estudante de história. Só um minutinho que a Paloma vai entrar. Vou fazer o convite para ela. Se ela não estiver com Marina Santa Rosa. Ah, Rosane, você é um amor, obrigado. Deixa eu ver se eu consigo convidar a professora Paloma e a gente inicia o bate-papo, tá certo? Só um minuto. Só um minuto.
Já vamos começar, tá? Onde está a professora Paloma Porto? Está aqui, adicionando. Michele, da PROAF, seja bem-vinda também à nossa live. Oi, Então, pessoal, Ricardo. voltou? Voltei, mas não Conseguiu? deu certo aqui, mas eu vou continuar segurando. Tudo bem, vai ser tranquilo. Pessoal, Ah, boa noite a todas e todos, mais uma vez, né, que estão online. Essa live é uma iniciativa do Campus 14, da Universidade do Estado da Bahia. Enfim, é uma ação nossa. O objetivo é um bate-papo sobre história, saúde, doença, para pensar um pouco sobre esse momento em que nós estamos vivendo, né, e pensar de que forma a história ela se articula, né? Então, assim, o nome da live foi pensado, né, propositadamente. As doenças têm história é o título desse livro do professor Jacques Legoff, né, que é um representante da terceira geração dos análises e foi dos precursores que inaugura, né, essa, digamos assim, essa perspectiva, né? Nós tivemos outros como Mark Bloch, enfim, anteriormente, mas ele, com as doenças têm história, de fato, ele insere a história como um objeto, a doença como objeto da história. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no momento em que eu, né, vou fazer a minha exposição, que é breve também, mas queria falar para vocês que assim, a história é um componente muito importante. Todos são, mas assim, em vários momentos a gente precisa recorrer à história para poder se orientar, para saber, poder se localizar, né, no mundo em que nós vivemos. Então, se a gente pensa, por exemplo, o golpe de 2016, então a gente volta lá para pensar quais são os outros golpes que aconteceram na história, a ditadura civil e militar, né? Eu estava vendo essa semana, a palavra neofascismo tem sido muito utilizada, né? E aí o jornal volta para a história para poder explicar o que foi o fascismo para que a gente possa entender, né? Então, assim, a história ela está muito, embora, né, ela trate do passado, da experiência de homens e mulheres no passado, ela está muito conectada com o presente porque são nossas questões presentes que nos fazem revisitar, né, determinadas questões, determinados temas da história. Então, as doenças, dizer que as doenças têm história, né, como o Jacques Legoff coloca, é falar que elas são mais do que um evento biológico. Né? As ciências humanas elas têm sido muito acessadas para entender, né, esse momento de pandemia que a gente vive com a Covid-19, né? E a história ela pode oferecer para nós alguns exemplos e algumas experiências que podem ser úteis, né, para pensar o nosso presente, para também pensar, né, o nosso futuro. Então, eu queria primeiro agradecer à professora Rosane, aos colegas de departamento que estão aqui, aos nossos alunos, estudantes, à comunidade em geral e todas as pessoas que viram e que, né, que se colocaram disponíveis para esse bate-papo. Queria apresentar logo, vamos direto, a professora Paloma Porto, que realizou pós-doutorado no Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é doutora em História pela mesma instituição, na linha de pesquisa Ciência e Cultura na História. Ela é mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, com estágio sanduíche na UFMG, e concluiu a graduação em História na Universidade Federal de Campina Grande. Foi professora substituta no Departamento de História da UFMG, concursada na área de História, Ciência e Natureza. Tem experiência de ensino e pesquisa em História do Pensamento Científico e História das Ciências, com ênfase em História das Ciências Biomédicas, História da Saúde, História de Programas de Cooperações Internacionais em Ciência no século XX. Então, Paloma, desde já quero te agradecer por ter aceitado, né, esse bate-papo, dizer que é uma felicidade muito grande ter você aqui e a palavra é sua. boa noite a todos.
Quero agradecer enormemente a iniciativa, né, da UNEB, do Departamento de História da UNEB, agradecer ao Ricardo pelo convite, né, para mim é uma honra falar para os alunos e para os outros que não são alunos, né, da UNEB, sobre um tema tão importante hoje em dia, que envolve uma tragédia que a gente está vivendo, né, dessa pandemia de Covid-19, e falar sobre isso traz à tona o quanto é importante essa área do conhecimento, né, que é a história das doenças, história da construção do pensamento científico, né? Então, eu quero parabenizar a iniciativa de vocês, né, de trazer para uma mídia social um debate que às vezes fica um pouco recluso aos muros da academia, né? E talvez tenha um pouco a dificuldade das pessoas saberem que dentro do campo da história existem múltiplas formas de se abordar, né, o passado, né? E é importante frisar o quanto o papel do historiador está vinculado a perguntas do presente, né? E expectativas, por que não expectativas do que virá no futuro, mas essencialmente a pergunta, elas parte do presente, né? Então, quantas perguntas a gente está formulando, quantas incertezas a gente tem nesse momento de pandemia do Covid-19, né? E eu, pensando um pouco o que é que eu iria conversar, né, com vocês, diante de um leque enorme sobre a história das doenças, história do pensamento científico, eu pensei em partir de uma pergunta de qual foi o legado que o combate a outras epidemias, ao longo da história, a gente pode pensar, né? Qual foi o legado que se trouxe de outras lutas contra doenças, enfim. Como você bem falou, né? Fiz meu doutorado na UFMG, pós-doutorado e tal, e o meu tema de pesquisa basicamente foi a história da epidemia de febre amarela, né, no começo do século XX, no qual eu fiz uma imersão nas controvérsias científicas, enfim, na Paraíba, que antigamente se chamava Paraíba do Norte, na cidade de João Pessoa, e como foi, né, como foi que aconteceu essa epidemia, quais foram os impactos que ela teve e tal. Pensando um pouco esse legado da Covid-19, para a gente pensar as estruturas de hoje, enfim, eu acho que a primeira coisa que veio à cabeça é quais foram as instituições científicas que foram construídas, que foram legitimadas a partir dessas epidemias do século XX. Então, pensando um pouco a partir da febre amarela, por exemplo, eu acho que a Fiocruz, por exemplo, é uma instituição que nós temos hoje, né, de legado desse combate à febre amarela, que tem o... Oi, Ricardo? Não, nada. É o delay. Então, a Fiocruz é uma instituição, né, que foi construída e pensada a partir de um momento de incerteza, de um momento conturbado que foi a epidemia de febre amarela, que vinha agraçando o Brasil e a América Latina desde o século XIX, mas que no século XX ganhou grandes proporções e que o Oswaldo Cruz, o médico, o médico que ficou encarregado de combater essa doença e que, no final das contas, criou-se um aparato institucional de pesquisa, né? E, enfim, de combate e pesquisa a uma doença que era uma epidemia na época. Né?
A instituição Fiocruz, hoje, ela está muito na mídia, né? A gente está ouvindo falar o tempo inteiro, os pesquisadores da Fiocruz, né? Sobre testagem em massa, desenvolvimento de vacina, enfim. E é bom a gente pensar de como essa instituição foi criada, né? E como o saber científico foi se legitimando ao longo do tempo, né? No Brasil. Então, eu gostaria de começar por aí, né? E falar que hoje o Covid está trazendo muita controvérsia em torno de estudos científicos, né? Das incertezas de que caminho seguir, né? Se a cloroquina é um bom medicamento, se não é um medicamento adequado, enfim. Então, voltando um pouco no tempo, a gente vê que essas incertezas sobre medicamento, produção de vacina, elas estavam na discussão da ordem do dia, né, no início do século XX. Muitas pessoas acham que o Brasil foi um país que absorveu muito, vamos dizer, culturas científicas do exterior, mas a verdade é que o Brasil era produtor de conhecimento desde muito tempo, né? Então, assim, a vacina, por exemplo, contra a febre amarela, foi uma vacina que foi sendo construída, testada desde o século XIX, em outras instituições, e que passou por vários processos de dúvida, né, sobre sua eficácia, enfim. O importante nesse momento de incertezas e de mostrar o quanto a ciência ela é importante, né, você seguir o caminho da ciência, é que as instituições como a instituição Adolf Lutz, como a Fiocruz, receberam, né, incentivo tanto da produção dos médicos locais, como verbas internacionais de instituições internacionais de saúde, como a Fundação Rockefeller, né, que financiou o combate à febre amarela e injetou muito dinheiro em testagem, né, tanto de vertentes epidemiológicas como de testagem de vacina, né? Então, por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, tinha muita dúvida do que a febre amarela, qual era o agente, né, da febre amarela, se era uma bactéria, se era um vírus, né? E esse debate norteou muito essas práticas de combate, né, a doença, se teria uma vacina logo eficaz, mas teriam que ser adotadas políticas de quarentena. A quarentena, como a gente sabe, desde o século XIX, é uma política controversa porque ela impacta diretamente na economia. E é uma coisa que a gente está vendo agora com a Covid-19 e que está gerando um grande mal-estar, né? Porque é difícil você controlar multidões, é difícil você falar que você precisa ficar em casa, enfim, é difícil dizer que você precisa parar, né? O comércio, enfim. Imagine naquele tempo, né? No século XIX e no início do XX, que as grandes economias eram feitas através de navios que tinham que ficar nos portos em quarentena em qualquer suspeita de epidemia. E você falar para esse comércio internacional que você tem que parar, você precisava de ter uma autoridade científica consolidada para isso. Então, o diálogo entre os cientistas e órgãos do governo foram construídas ao longo do tempo, né, de uma forma que não foi tão simples como a gente acha quando se olha para trás e se vê já a história toda consolidada, a gente acha que é fácil, que foi fácil, enfim. Mas foi um longo processo de construção, né, e de diálogo político e jogos de acomodação entre cientistas, políticos e população, né?
no início do século XX, a Fundação Rockefeller, que é uma instituição norte-americana, veio para o Brasil com a intenção de desenvolver uma campanha de combate à febre amarela. Muito se especula, tem uma historiografia já consolidada sobre isso, por quais são os reais motivos de uma instituição filantrópica vir para o Brasil, né? Quais são o que é que está por trás disso, enfim. O que tem muito debate, muita literatura sobre isso, mas o que acho importante a gente trazer aqui é que existiu um grande debate científico num momento de incerteza. Uma instituição norte-americana que tinha já testado teorias epidemiológicas em Cuba, na América Latina, né, sobre uma teoria que seria a teoria do foco-chave naquele momento, né, de você identificar os pontos de grande aglomeração, né, e fazer políticas de combate ao mosquito só naquelas grandes cidades, que aí, consequentemente, todo mundo ficaria livre, né, da doença, do mosquito Aedes aegypti. E a gente, e ao longo da campanha, ao longo que se dava essa epidemia de febre amarela, foi percebendo que essa teoria estava errada, né? Então, começou-se uma controvérsia entre os médicos locais, com esses médicos, né, americanos, sobre uma questão que era a eficácia de uma teoria epidemiológica e que veio a cair, né, com a explosão da grande epidemia de 1928 no Rio de Janeiro, que botou por terra todo essa ideia teórica do foco-chave, né? Então, assim, pensando ao longo do tempo, né, políticas que foram construídas tanto com aparato apenas local, mas ou também com ajuda internacional de órgãos internacionais, criou-se no Brasil toda uma estrutura, né, institucional de combate a essas epidemias e que, ao longo do tempo, quando a epidemia de febre amarela foi relativamente dominada, quando se descobriu a epidemia, a versão selvagem do vírus, quando se constituiu uma vacina de verdade, verdadeiramente eficaz contra a febre amarela, que já foi na década de 30, ou seja, imagine todo esse percurso de incertezas. Tinha uma vacina que foi desenvolvida, com a cepa de uma bactéria, né? Que hoje a gente sabe que é a bactéria da leptospirose. E essa vacina foi injetada em várias pessoas, né? Ela foi debatida na comunidade acadêmica, foi, né, grandes eventos e congressos com epidemiologistas, médicos, biólogos, entomologistas, né? Aqueles profissionais que estudam a questão dos vetores, dos mosquitos, enfim. Então, tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo que estava tendo as epidemias. Então, fica a sensação de que também era um caos e que se foi construindo, muita gente morreu, infelizmente, mas a resposta que a sociedade quer, que é aquela resposta imediata da ciência, ela é uma resposta complicada, né? A gente viu isso nessa epidemia de febre amarela, a grande epidemia que todo mundo da historiografia já mencionou, né, que é a de 28 do Rio de Janeiro, e que a vacina só veio se consolidar na década de 30. E ela passou a ser uma vacina eficaz e que foi aplicada, começou a ser aplicada em massa, né? Mas ao ponto E que as pessoas tiveram que conviver com a febre amarela até a vacina. Quer dizer, convive, né? Desculpa te interromper, mas Não, eu fiquei pode aqui. falar. E as pessoas precisaram continuar convivendo com a febre amarela, mesmo sem ter uma vacina, até que ela fosse criada, né?
Exatamente. E as pessoas convivendo com a febre amarela, o comércio internacional tendo que saber lidar e jogar com isso, porque, imagine, a febre amarela era uma doença que acreditava-se que ela acometia as cidades mais portuárias, né? Então, imagine, os navios com toda a produção, essa circulação de bens, pessoas, mercadorias, enfim, a ciência tentando dar uma resposta eficaz, mais rápida, as pessoas convivendo, morrendo, né? Então, assim, é uma situação de muita incerteza e que gerações passadas tiveram que lidar. A gente sabe que o exemplo da febre amarela é um exemplo interessante, porque, assim, quando se constitui a vacina, e ela começa a ser aplicada em massa, e existe e se constrói o consenso de que ela é eficaz, a estruturação que o Brasil levou anos, décadas para construir, né, de educação sanitária, uma estruturação que décadas, né, para construir de fiscalização, etc., ela foi sendo desmontada. Ou seja, a resposta high-tech, ou seja, de alta tecnologia, veio com a vacina, mas se relaxou com as tecnologias low-tech, que a gente chama, né, de low-tech, que são essas a mobilização estrutural que se faz para fiscalização, para educação sanitária, que se pensa a longo prazo. Então, imagine que vários países da América Latina já tiveram a Aedes aegypti erradicado, né, como você sabe, e depois foi reinfestado. Por quê? Porque todas as estruturas de fiscalização, de educação sanitária, enfim, foram sendo desmontadas politicamente, né? Por quê? Porque existia uma resposta high-tech, que é a resposta da vacina. Então, ao longo do tempo, a gente vê como isso se repete né, nas estruturas sanitárias no Brasil. Um exemplo rápido sobre a década de 20 ainda, a gente pode pensar a epidemia de gripe espanhola, né, que em 1918, que levou à criação do DNSP, que era o Diretório Nacional de Saúde Pública, né? Departamento, isso. Foi criado para dar uma resposta, né, para conter essa epidemia enfim, eu lembrei agora do texto de Gilberto Rockman, né, que fala dessa estruturação do DNSP naquela época, enfim, e como esse órgão, ele ao longo do tempo, ele vai se tornar, já no governo Vargas, na década de 30, o Ministério da Saúde, da Educação e da Saúde, né? E o Ministério da Saúde, ele só ganha autonomia a partir da década de 50, né? 53. Isso, olha aí. Essa autonomia dessas instituições dizem muito da resposta que aquela sociedade, naquele período, estava dando às doenças, ao sofrimento, né, que a gente chama, a história do sofrimento daquela população. A gripe espanhola foi uma pandemia que, enfim, matou muita gente, todo mundo, e que gerou esse medo, né? Um medo imediato, porque, assim, a febre amarela, por mais que tivesse aquele debate de como era contraída, né? Qual era o vetor, se era um mosquito, se era só o Aedes, que existiu essa discussão, se era o Aedes, se era outro mosquito, enfim, que foi para a arena, né, acadêmica, de debate e tal. Mas a gripe espanhola foi uma pandemia que trouxe um medo arrebatador, porque, assim, não se sabia, né, a forma de contágio e tal, e depois, enfim, sabia-se que era uma gripe e tal.
E depois é que, né, essa coisa do chegar próximo, de ter o contato pessoal, enfim, né, de você reduzir a aglomeração, o contato, o abraço, o toque, o Nem beijo. não sabemos o que é isso, Paloma. Enfim, isso foi uma coisa, né? E que as políticas públicas naquela época, né, já apontavam para essa quarentena, e naquele momento a gente já tem essas pessoas que burlam Exato. essas orientações, né? Tem os textos clássicos que eu acho que, Uhum. né, todo mundo devia ler, que é o livro da Cristiane Cruz, né? E sobre a gripe espanhola na Bahia. E tem o livro da Anne Jaqueline sobre a gripe espanhola em Belo Horizonte. Belo São dois Horizonte. textos que são clássicos, assim, acho que todo mundo devia ler, né? Uhum. Sobre a pandemia de gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, né? E que, enfim, que é um nome contextualmente construído, né? Construído, é. Não, ela Construído. não surgiu na Espanha, né? Mas Ela não enfim. surgiu na Espanha. Na verdade, a gripe foi identificada pela Espanha, né? Por médicos, pesquisadores da Espanha que estavam numa situação durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial, uma situação que poderia ter melhor, digamos, autonomia para debater e para, enfim, circular informação, né? Porque em outros países alguns periódicos foram proibidos de circular, enfim, essa coisa da informação, né, no período de guerra e tal. Então, É assim, engraçado, né? A Espanha podia circular informação, por isso veiculou as informações sobre a gripe espanhola, né? Enquanto outros lugares censurado, né? Enfim, a circulação de informação, isso também é muito distante do que a gente é, observa. Oh, é, é, e, 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 é, eu acho assim, eu sou apaixonada, historiadora apaixonada, né? uhum. Então eu vou ficar sempre nessa de achar que assim todo mundo deveria ler história. Sim. História da ciência, história da medicina, história da saúde da Professora doença. Dilene Nascimento, da Fiocruz, aqui assistindo a gente, dizendo que também tem Ah, o que texto da honra! professora Liane Bertucci. Seja bem-vinda, professora Dilene, um prazer imenso ter a senhora aqui também conosco. Ah, é um prazer. E a Adilene esteve na minha banca, né, de tese, de doutorado. Eu fico muito feliz de tê-la, dizer que ela está aqui prestigiando. Uhum. Enfim. Sim. É, voltando um pouco, diga. Nosso horário, gata. Ah, e se você não controlar, eu vou ficar aqui falando. Você já extrapolou. É que, ó, Oh, gente, nossa querido. live está prevista para durar 1 hora, tá? A gente não é uma live assim enorme. Eu sei que a gente tinha muita coisa para conversar, mas é porque, enfim, são muitas informações, muitas lives. Deixa eu te falar, posso falar um pouquinho sobre a questão da cultura do Rosenberg? E aí a gente abre para Pode. se alguém quiser perguntar. Professor Kleber Simões está perguntando. Eu vou falar aqui rapidinho, gente, brevemente, né? Eu, assim, estou deliciado porque adoro a fala da professora Paloma, ela é maravilhosa, é uma Oh, querida. querido. Vou falar um pouquinho aqui só sobre essa questão de que a doença ela acaba sendo também na mesma linha que a Paloma falou, só que Paloma deu uma ênfase muito grande à questão da ciência e essas aproximações, né? Enfim, e eu queria discutir rapidamente como assim, inclusive como nós historiadores, de certa forma, nós acabamos, não é que a gente prevê nada, mas por exemplo, estudar ou conhecer esse passado, e a população geral também conhecer esse passado, faz com que nós reflitamos, né, façamos reflexões sobre essas questões. Paloma foi e voltou muito no tempo, muito bem, assim, mostrando semelhanças, né, e diferenças. E então, assim, pensar as doenças, né, as doenças como um elemento social, é pensar que e como ela já veio colocando,
é pensar que essa doença ela é capaz de organizar e desorganizar uma sociedade, né? E que nós construímos, para além da questão biológica, nós construímos, né, representações sobre as doenças. Tem um texto da Susan Sontag, né, que é Doença como doença como metáfora. metáfora, né, que ela vai mostrar, por exemplo, como a gente constrói acerca da doença uma série de metáforas. Então, por muito tempo se pensou que a tuberculose, né, estava ligada a uma coisa das emoções, né, e de uma vida boêmia, né, enquanto que, por exemplo, o câncer é uma coisa que por muito tempo e ainda se pensa, né, relativo a algo que ficou preso, a algo que não foi dito, ou um sentimento que ficou guardado, e por isso que ele não, enfim, que acabou se criando aquele, né, que essa manifestação física né, é fruto disso. Ela fala, inclusive, sobre a questão de que tem doenças, como o próprio câncer, que tem pessoas que não pronunciam, porque acham que pronunciar, né, pode fazer com que aquela doença se manifeste. Então, muitas pessoas falam, não, porque o CA é uma forma de falar. Então, assim, eu estou chamando a atenção, né, do como a gente constrói metáforas, representações sobre as doenças, e elas não são só um elemento biológico, elas são um elemento social. Né? E Uhum. aí tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Charles Rosenberg, que está sendo muito acionado nesse momento, né, de pandemia, porque ele vai mostrar, ele vai defender a ideia de que existe uma espécie de dramaturgia relativa às epidemias. Então, ele vai estudar, né, outras epidemias. Tem um texto específico que ele fala sobre a epidemia de AIDS no final da década de 80, né, e ele mostra assim, que meio que existe ele traça uma espécie de um roteiro que várias sociedades vão performar, né, enfim, que essas epidemias vão ter um roteiro que se segue. Isso não quer dizer que as coisas acontecem igual, de forma igual, porque ele vai dizer o seguinte, que cada sociedade ela tem respostas que são respostas diferentes, é o que Paloma estava colocando um pouco. Cada sociedade elabora as respostas em cada momento histórico, em cada contexto, vai elaborar essas respostas, né? Enfim, em acordos, como Paloma colocou, que são políticos, que são entre autoridades médicas, autoridades políticas, com a sociedade. Então, assim, mas que cada contexto vai trazer aí. E aí ele divide, ele fala que, por exemplo, estudar uma pandemia, né, ajuda a mostrar padrões fundamentais das sociedades, né, pressupostos culturais. Né? E é engraçado, ele fala assim, é como se for, como um roteirista traça, né, uma novela, né, o roteiro de uma novela, as sociedades elas traçam ali meio que um roteiro de como, né, vai se desenvolver aquela pandemia quando elas elaboram as respostas para essas epidemias. Né? E aí ele vai dividir algumas fases, né? Porque se a gente pensar para cada doença, nós fazemos construções. Eu estudei muito a sífilis, e a sífilis, por muito tempo, esteve envolvida na questão do valor moral, considerava-se quando ainda, especialmente quando as doenças não têm cura ainda. Né? Então, era a Exato. questão do que era pecado, as pessoas que tinham excessos sexuais, então que a sífilis era um castigo, ela surge como um castigo divino, né, para as pessoas que tinham, enfim, excessos sexuais e tudo mais. Então, rapidamente, nessa dramaturgia que o Rosenberg diz que existe em cada doença, ele diz que o primeiro que ele chama de primeiro ato, ele diz que nesse primeiro ato, que é a revelação progressiva, as sociedades elas demoram a reconhecer ou a aceitar que existe uma pandemia. Né? Então, é, a pandemia está acontecendo, mas você vai ter autoridades dizendo que não é muito próximo ou muito distante do que a gente está vivendo hoje, né?
Então, mas por quê? Porque afeta interesses comerciais, interesses institucionais, como Paloma colocou muito bem na fala dela, né? Os impactos que isso vai ter no comércio. Né? E ele vai dizer o seguinte: uma doença só passa a ser reconhecida publicamente quando a presença da epidemia se torna inevitável. Então, quando começar a morrer gente que não tiver mais lugar para enterrar, que os hospitais estiverem, que a gente estiver numa situação de calamidade pública, aí é que acontece o reconhecimento público, né, Uhum. enquanto isso você vem ainda negando, né, a existência dessa doença. É, o segundo ato que ele diz, né, como no segundo ato dessa peça ou dessa dramaturgia que existe nas epidemias, né, ele diz que é gerenciando a aleatoriedade. E ele diz que nós, então, depois que a gente passa essa primeira fase de negação e que a gente reconhece que a epidemia existe, né, a gente cria uma estrutura explicativa para essa pandemia. Né? Então a gente passa, não, a pandemia existe, a gente precisa então entender por que é que ela ocorre. E aí essa compreensão ela se dá de diferentes formas. Inclusive, antigamente, como eu falei, inclusive em relativo à sífilis, era uma coisa muito muitas concepções que estavam ligadas ao espiritual, né? Hoje a gente recorre muito mais à ciência, embora essa ciência não esteja livre de contradições, como Paloma colocou. Né? Enfim, e mesmo assim, determinadas sociedades, como nós vemos agora, né? A cantora que postou lá no Facebook que, né, ninguém iria se contaminar porque Jesus estava protegendo e ela morreu de Covid. Então, ainda assim, as pessoas ainda buscam explicações que são explicações espirituais. Ainda há as pessoas que buscam explicações espirituais. Tá, a epidemia está ocorrendo, mas então vamos explicar. E aí recorre para a religião, por exemplo, né, para fazer essa explicação. No século XIX, por exemplo, na epidemia do cólera, 1855, acreditava-se que o alcoolismo, a gula e a promiscuidade sexual eram motivos que levavam as pessoas a ter o cólera. Entende? Uhum. Então, meio isso que dentro dessa lógica. O terceiro ato, né, são quatro, né, se a gente pode Uhum. pensar assim, quatro atos, né, que é a negociação do reconhecimento. Então, quando a gente entende, a gente aceita que a epidemia existe, né, e a Uhum. gente entende, a gente dá uma explicação lógica, então, depois de já ter negado, né, enfim, a gente propõe uma resposta que é uma resposta coletiva. Então, aí as autoridades públicas, elas vão se movimentar, a sociedade se une para dar uma resposta que está ligada que envolve produção científica, enfim, criação de uma estrutura que possa e de ferramentas que possam combater essa epidemia. Né? Por exemplo, é interessante a gente perceber isso que Paloma colocou, que eu acho ótimo, queria frisar de novo, como algumas doenças, elas trazem aí elementos diferentes. Por exemplo, a febre amarela matava muito. Mas, por exemplo, a Covid-19 hoje, a transmissibilidade da Covid, que é rápida e que parece com a gripe espanhola, guardado, né, aí as As proporções. proporções. Então, as proporções, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, né? Mas isso faz com que as pessoas entrem num pânico e num desespero muito maior. A tuberculose também matou muito, Uhum. muitíssimo. Mas, assim, a forma, inclusive, de manifestação da doença implica nessa coisa da resposta. E depois nós vamos aí para a gradual, depois dessas respostas, a gradual desaceleração e finalização. Eu vou finalizar aqui minha fala para poder, né, responder alguma pergunta Pergunta. que venha, mas fazendo assim a gente refletir sobre uma coisa que é, então, assim, a importância que a cultura tem nessa resposta que nós damos às epidemias, né? Como nós Uhum. encaramos e como a cultura ela é fundamental nesses processos de saúde e doença. Por exemplo, em Conceição do Coité, um rapaz foi diagnosticado positivo com Covid e saiu rodando vários bares.
né? O que é que explica esse comportamento? Né? Ou profissionais de saúde em São Paulo estão sendo atacados quando estão na rua. Né? Por que, que os profissionais de saúde que estão indo para frente de combate são alvo? Aqui na Bahia, uma cidade em que a gente teve pessoas, uma empresa que teve um grupo contaminado, eles criaram um barracão para isolar essas pessoas, as pessoas quiseram tocar fogo, né? Enfim, então eu acho que a gente tem que pensar a cultura como um local que vai oferecer respostas para a gente. Eu acho que essa coisa da contaminação em massa, ela diz muito a respeito a uma cultura política que a gente está vivendo hoje, de Uhum. segregação, de lado A, lado B. Um lado acha que não vai se contaminar, então vamos. Porque aqui Manaus, que está, né, lá distante, sem tanto comércio, o caos se instaurou lá por conta de Uhum. uma cultura política. Vamos voltar para as eleições e ver quem foi aqui na nossa que mais votou Uhum. né, nos governantes que estão aí hoje. Então, a cultura ela pode explicar, né, diversos elementos. Eu acabo minha fala aqui para a gente ter ainda um tempinho para poder perguntar, e vocês fiquem à vontade, né, para poder falar. Eu quero já de antemão super agradecer a Paloma assim por essa Ai, querida. presença. E quem tiver perguntas pode colocar aqui para gente poder Debater um pouco, responder, né? debater. Kari pergunta se isso seria medo ou involução humana, né? É, Não, involução eu não acho, eu não acredito assim em involução humana. Eu acho que é medo e falta, porque assim, o medo, ele é da pessoa, né? Enfim, nós sentimos medo, nós somos pessoas que sentimos medo e o medo é vamos dizer, um controle, né? Se você não tem medo, você pratica coisas impensáveis, né? Estava É, discutindo isso hoje na terapia. pois é, o medo ele é extremamente importante. Agora, existem os usos políticos do medo, né? E que são Uhum, manipulados e jogados durante uma epidemia como essa da Covid-19, que foi manipulada e jogada em outras epidemias ao longo da história, né? Então, você fica jogando com esse medo o tempo inteiro. Você está falando, Ricardo, uhum, dessa questão do Rosenberg, enfim, e eu lembrei do texto do Jean Delumeau, né, uhum. que a história do História medo do no medo no Ocidente. Ocidente. Foi publicado no final, acho que no final dos anos 70. É um livro interessante, guardado as devidas críticas, né, que a gente faz, Uhum, enfim, no campo historiográfico, mas é um livro que fala dessas etapas, né, diante das epidemias, né, que, enfim, uhum, primeiro esse negacionismo, o negacionismo institucional, político, das pessoas em si, depois vem o que ele fala desse medo, desse pânico, né, diante, quando você reconhece que tem uma epidemia, desse medo que tem da doença, enfim, tem vários processos sim, que chega por último, que é a caçada aos culpados, né? A gente, enfim, desculpa. termina na caçada aos culpados. Hoje, por exemplo, o governo, a fala do Trump, né, a fala da família Bolsonaro, que fala, insiste em procurar esse culpado e falar e atacar a China, né, Uhum, como um novo inimigo, né? Então, nessa guerra uhum, cultural, e que é uma guerra econômica, que é uma guerra política, você joga o tempo sim, inteiro com o medo, né, das pessoas e uhum, coloca um país, por exemplo, como inimigo e que já é um país que vamos dizer, eles colocam como se, né, responsável por outras epidemias, como H1N1, ou, enfim, a gripe sim, aviária, enfim, essas uhum, outras. Enfim, sim. então o medo né, tem um uso político dele. O uso político. Paloma, o professor Kleber Simões, ele pergunta assim, ante o conhecimento histórico, como vocês veem a relação entre controle social, segregação, desigualdades sociais no contexto da pandemia atual?
Olha, igualdade, enfim, ela tá, a pandemia de Covid está trazendo, né, a questão da desigualdade para superfície, né, para os olhos de todo mundo. É como se Sim. fosse um, mas e algo que a gente já debate. Todas as áreas do conhecimento passam por esse debate, né, da segregação, da Uhum. desigualdade, enfim. Eu acho, como já dizia a pesquisadora Ilana Louvi, que você Uhum. conhece, Sim. que a pobreza ele é um elemento que deve ser considerado nos estudos de todas as áreas de conhecimento. Várias. Por, Sim. até porque, assim, quando a gente pensa qual é a definição de saúde que traz a OMS, por exemplo, que não é apenas a ausência de Ausência de doença, doença. esse conceito é um conceito que foi cunhado desde o final do XIX, né? Foi ganhando força no século XX e após a Segunda Guerra Mundial ela ganhou essa força, né? E reverberou na política da OMS. Então, quando você pensa que a doença, que a saúde não é apenas a ausência da doença, mas é a limitação de várias outras coisas, de uma boa alimentação, de uma boa moradia, de uma saúde mental, né, saneamento básico, a educação, transporte, enfim, tudo isso está relacionado com a saúde, né? Então a epidemia, a pandemia agora está trazendo para a superfície algo que é a luta, né, de profissionais das mais variadas áreas, né, Inclusive que da é a história. questão Nós. e da história, né, que é a questão da segregação, da pobreza, enfim, agora a Covid está entrando, interiorizando, né, o país, enfim, entrando as comunidades, os aglomerados, né, então como pensar, enfim, o conhecimento histórico ele é importante para a gente né, fazer esses paralelos, jogar o problema e fazer as perguntas, né, que a sociedade muitas vezes não quer fazer, né, Né? porque vai de contra os interesses, enfim. O historiador é um pouquinho chato porque traz aquilo que muita gente quer esquecer. Não quer ouvir. É, Olha, eu vou terminar aqui porque vai fazer 1 hora e eu preciso salvar essa live, que vai ficar, oh, que pena, né? O papo tá tão bom. Eu vou deixa eu precisar só fazer salvar essa live. deixa eu só fazer Sim, uma sim, sim, observação. sim. Tem uma coisa que está me incomodando muito agora, assim, tudo Hum, isso incomoda, né? Mas tem um uhum, detalhe. Esse debate da cloroquina, Ricardo, é um debate que, sim, assim, a gente vê a comunidade acadêmica, a comunidade médica dividida, né, sobre essa questão da uhum, cloroquina, estudos que saem, que é uhum, pré-print, o que não é pré-print, né? Enfim, uhum, sobre os usos da cloroquina e pensar o quanto o uso de substâncias, né, enfim, de remédios e tal, uhum, ao longo da história também teve um momento de impasse, né? Eu lembrei do sim. quenopódio para Do combater a óleo, a ancilostomíase, que calostomia, o quenopódio matou muita gente, né? E num momento de incerteza aplicado aplicado às pressas, não é assim? exatamente. Então, assim, essa produção do conhecimento científico de várias ordens, estamos no olho do furacão. Estamos no olho do Estamos. furacão. Eu, Então, assim, eu quero agradecer, o cronômetro já está aqui, agradecer imensamente a Paloma, ao Departamento de Educação, Campus 14, a professora Rosânia, a todos e todas que estiveram aqui. Eu preciso encerrar a live. Um grande abraço e seguimos juntos na obrigada. resistência. Um beijo grande. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau.